encontro berço com Jesus na igreja mais tradicional, no caso, né? Aí você tem um conflito, né? Porque são as duas posições e você ficou no meio. E agora, o que eu faço? Agora mais ainda, cara. Mais ainda. Pois é. Pode aumentar as dúvidas de muitas pessoas, quanto ela pode esclarecer as dúvidas de muitas pessoas, né? E esse é um assunto que, irmão, assim, eu infelizmente já ouvi muitas vezes em muitas rodas de conversa a frase assim: irmão, esse assunto é melhor não discutir, deixa isso pra lá, a gente tem a nossa resta transcendental, que seria lá o sacerdote, que levava lá, né, os poucos bens, né, exercidos que eles tinham para poder, que seriam bens de vida, no comum da tradição, um animal, eu falo, troca, quem não tinha criação filhos, eram já igrejas, que igrejas aí não mais sinagogas, igrejas tinham mais a liberdade de sair do templo, ou sair das paredes, para pregar o evangelho lá, na rua, na casa, na cristã. Tinha igreja, foi criada para isso, para sair, sai da sinagoga, sai do templo, vai lá, vai pra rua, vai falar o que você tá vivendo. Abençoado. Boa Rapaz, noite, o negócio estava conspirando contra mim aqui, cara. Eu te mandava, dados, você me mandava, e aí a gente não conseguia, mas eu tô usando meus o inimigo não prevalecerá, né? As portas do inferno não vai prevalecer. Vamos lá. A minha internet funciona o dia inteiro aqui em casa, de boa. Aí agora na live não tava conectando o Wi-Fi, né? Mas aí a gente vai pra Vivo e vai pros dados móveis e continua trabalhando, né? Com certeza, não pode parar. Eu tô aqui fazendo uma breve explicação aqui do que nós vamos conversar. Ok. E eu tenho sentido no meu coração já há algum tempo, e alguns amigos pessoais têm estimulado, né, a gravar vídeos e expor o pensamento, às vezes na conversa particular. A gente expõe uma opinião e as pessoas falam: por que tu não fala sobre isso na internet, né? Como se... Não, eu tô falando que eu tô aprendendo com outros irmãos, né? Então eu não tô criando nada, eu não tô inventando nada. Tudo que a gente fala foi lido, foi ouvido, foi assistido. A gente só amplia, talvez, né, a informação para pessoas que não tenham o mesmo acesso que a gente a algumas informações. Mas Deus tem tocado no meu coração a respeito de conversa, né? Eu estava falando que a internet, por um tempo, ela funcionou muito bem e funciona muito bem na questão da pregação do Evangelho. A gente pode ouvir muitas pregações dos homens de Deus, mas eu creio que as redes sociais, de forma especial, é um ambiente para conversa, né? É um ambiente onde você reúne seus amigos, e aqui a gente pode falar o que quiser, né? E nós, como homens de Deus, somos responsáveis pelo que falamos a respeito de nós mesmos, a respeito de Deus, principalmente, né? E nós não queremos perder a oportunidade de comunicar e de conversar. Conversas que a gente teria num café, numa padaria, na sala da nossa casa, ou num pós-culto, né, num pós-encontro. E nós hoje estaremos aqui, eu e o Pablo, conversando sobre um assunto
que envolve um texto que é bem polêmico, né? Alguns irmãos usam ele para defender uma posição, uma tese teológica, né? E nós vamos ouvir aí, porque eu tenho convidado meus amigos e perguntado para eles, tem algum versículo da Bíblia que você sempre se pega pensando nele, meditando, ou ele te deixa impressionado, te deixa impactado, chocado, te assusta de alguma forma? E eu perguntei para o Pablo, ele falou, Beto, eu tenho alguns, mas de forma especial eu quero conversar sobre um, que é esse texto que a gente vai conversar hoje. E eu queria, Pablo, que você primeiro aí se apresentasse, né? A igreja que você está congregando, e aí você já entrasse no teu assunto, e aí se surgir alguma pergunta aqui, alguma dúvida da minha parte, eu sou o aluno, vou fazer as perguntas para o meu professor. Caramba, que compromisso, hein, velho? Responsabilidade, né? Mano, valeu, primeiramente obrigado pelo convite, né? A gente tem tido essa relação aí mais próxima de um tempo pra cá. Eu sou pernambucano, nordestino aí, da tua veia também. Pelo menos do lado de lá, né? O sangue corre aqui, corre aí. A gente tem essa descendência. E por alguns anos, pelo menos quase 10 anos, eu já estou no Ministério de Missões, na área de missões, vindo através para aqui para a Baixada, né, através do programa da Junta de Missões da Cristolândia, que é um ministério aí, uma área, uma porta missionária, trabalha com missões urbanas. Bom, enfim, a partir desse ministério, Deus me deu a possibilidade de conhecer mais o Evangelho, tendo a oportunidade de fazer seminário, convivendo dia a dia, né, mais assim, na missão e também com a igreja, né, eu fui conhecendo a Cristo através disso, porque também eu sou um fruto desse projeto e fui progredindo, tentando fugir da área eclesiástica no sentido de assumir um papel, um trabalho, mas Cristo foi me tragando cada vez mais, e isso foi muito bom, porque apesar de ser uma contrariedade, eu falo de estar no campo, atuando, trabalhando e pregando dia a dia ali no ministério. E aí a gente foi indo, né? Foi indo. Eu sou casado com a Viviane, né, há 7 anos. Ela é uma esposa que entendeu que o nosso casamento foi para isso, e a gente focou nossas vidas para isso, né? Sou um batista, né? Através desse ministério, tenho raízes pentecostais ali de decência e também nascimento, mas a partir da minha regressão religiosa por desobediência, eu vim conceber essa conversão, né? Dentro desse tempo há mais de 10 anos, que aí foi depois onde Deus me deu essa oportunidade de trabalhar com isso. E hoje a gente exerce ministério na Igreja Batista. Eu resido aqui na Praia Grande, né? E aí Deus tem trazido a gente também para conversar nas redes sociais, em grupos, em outros também ministério focado na área de missões, né? E tenho exercido esse papel desde então. Tive a oportunidade de concluir o Seminário Batista e também um outro seminário presbiteriano, assim, digamos, de veia, né? Mas seria uma outra vertente. Por que eu falo isso? Porque o nosso texto hoje cabuloso tem muito a ver com a teologia, muito embora a título do seu convite não é a nossa proposta aqui, né? Mas tendo um olhar a partir dessa problemática do texto, né? Tendo um olhar assim, mais prático, né? E aí por isso, quando você me convidou, né, eu entendi depois, lógico, né, que seria esse, porque eu me recordo, Beto, desde o tempo da minha conversão, quando a gente fica ali freneticamente querendo entender a palavra, e lendo sem entender, que esses
foram um dos textos, assim, a priori, que você vai lendo a carta e aí parou ali. Parou, aí você quer continuar, mas volta lá nele. Volta. A gente tem essa... Parece que a Bíblia só tem esse texto, né? Isso. Aí você vive aquele momento, né, de contrariedade. Então, lógico, tem um teor bem profundo, bem teológico ali, até onde a gente entende, e aí depois é lógico que você vai buscar e tal, né, ferramentas para poder responder, né, fazer a palavra responder a você, porque Deus não tem uma palavra de contrariedade, né, então isso é interessante. E então esse foi o texto que eu trouxe, né, para você. Por quê? Porque eu vim deste conteúdo mundano, né? A minha conversão deu-se a partir desses impasses de quedas, né? Mesmo conhecendo a Deus de uma forma racional, mas ainda não em espírito. E aí, após a conversão, a gente entende que a gente enxerga de uma forma diferente, porque a Bíblia nos concede isso, a palavra nos concede esse entendimento. Mas por ter vindo, né, desse contexto, esse foi um dos textos que mexeu comigo. E eu falei, bom, peraí, então antes da minha conversão eu já era, né, salvo, ou seja, condenado, e agora eu sou de novo retraído a Cristo. E aonde está essa impossibilidade? Eu não sei se você já falou qual que é o texto, mas eu já estou trazendo aqui a minha dúvida inicialmente, lá atrás, né? Amém. Que mexeu comigo. Antes de tu entrar diretamente no texto, aí você pode continuar, fica à vontade, até você achar que deve parar ou até surgir alguma pergunta, porque esse é o motivo do meu interrompimento agora. Se você que está acompanhando ao vivo aqui com a gente, enquanto o Pablo estiver falando, tiver alguma pergunta dentro do que ele está falando, né? Ou você que vai assistir depois, tiver alguma pergunta, coloca a pergunta no comentário, porque eu vou mandar a pergunta para ele e ele vai ser obrigado a te responder. Né? E só para esquentar um pouco mais, Pablo, então você teve uma experiência nas igrejas pentecostais, né? Na tradição pentecostal. Isso, e de depois berço, você né? veio ter um encontro de berço com Jesus na igreja mais tradicional, no caso, Isso. né? E aí você tem um conflito, né? Porque são as duas posições e você ficou no meio. E agora, o que eu faço? Agora mais ainda, cara. Toca o barco. Mais ainda. Pois é. Aí essa experiência, ela me deu, assim, um florescimento, né, mais espiritual. Na verdade, primeiro mental, porque é racional, né? Muito racional. Quando a gente começa a beber da palavra de Deus ali, né? Se aprofundando, estudando e lendo. As escolas bíblicas das nossas igrejas, de ambas doutrinas, contribuem bastante para isso, eu não posso negar, né? Mas quando a gente cai mesmo, mergulha mesmo assim de cabeça nos estudos bíblicos, né? Essas experiências, né, do passado e presente, que nos leva a conflitar esses questionamentos futuros, elas muito contribuem para poder você interagir com a Bíblia, né? Porque essa é a proposta de Deus, né? Essa revelação da palavra de Deus, da Bíblia, para a humanidade, para fazer com que o homem, né, perceba esse relacionamento de Deus conosco. Isso só se dá, Beto, a partir desses questionamentos, entendeu? Eu não estou colocando aqui, eu não estou generalizando que isso é um objetivo central de Deus, porque o objetivo central de Deus é muito expresso para quem lê a Bíblia, para quem é crente, para quem não é, que é o amor dele. Ele é espalhado para tudo. Isso, tudo e todos, né? Isso é incontestável. Agora, aquelas, né, partes ambíguas ou unilaterais que, né, teologicamente o cristão discute bastante, né, amor a quem, não é, elege, não elege, o que Deus quer com isso, mas se ele fala aquilo, isso daí, né, a gente com o tempo vai traçando este caminho com esse relacionamento. Mas a pergunta em si
que você me traz foi essa experiência do passado, né? Junto a essas explicações do presente, onde eu me encontro, que é uma doutrina reformada, né? E que pensa, que segue essa linha, né? De que Deus, ele é muito preciso em termos soteriológicos, que é a área da salvação, para poder dizer, ó, uma vez que eu te conquistei na cruz, já era. Mas aí tem esses textos que deixam a gente assim, né? O afegão médio, o leigo, assim, como eu e você, que está patinando ali, caminhando com Cristo, dizendo, opa, peraí, mas tem outros que não contribuem dessa forma. O próprio autor da carta inteira, né, dá algumas evidências e outras que nos deixa balançado, né? Mas aí é onde entra a sua oportunidade de estar falando pra galera aí, né? Que é conversar, mano. E aí, o que tu acha, que não acha, o que eu penso, o que eu não penso, que é o que as pessoas nas igrejas deviam fazer mais, entendeu? Então, assim, cara, eu tenho conversado com alguns irmãos maduros na fé, tá? Não tô nem falando de irmãos que são novos na fé, né? Que não têm conhecimento bíblico. E muitas vezes eu percebo que as nossas conversas, elas são muito mais edificadoras do que uma pregação. Não descartando de hipótese nenhuma a pregação do evangelho. Mas é que às vezes, durante a pregação, você não tem a oportunidade de fazer uma pergunta ou de esclarecer melhor aquela informação. Por exemplo, você deu uma introdução aqui agora sobre o texto bíblico que você vai expor para a gente, e alguns irmãos provavelmente já têm noção do tema, que é salvação, ou se perde ou não perde, né? Esse é a discussão em volta desse texto. Mas tem muitos irmãos que deveriam estar te ouvindo e falando, poxa, mas do que ele está falando? Né? Porque são irmãos que ainda não chegaram nessa fase de entrar nessas discussões cabulosas, né? E assim, um adendo só também, independente, se for possível, só para encaixar, para não perder essa tua linha, um adendo. Não só irmãos, como eu creio também que essa possibilidade de a gente estar tecnologicamente conversando, tem não cristãos, né? Eu falo cristãos, pode ser reformados ou não, protestantes ou não, ou até católicos, certo? E também não cristãos. Por quê? Porque o que vai impactar na nossa vida pensar o que a Bíblia diz para o meu dia a dia e como isso vai interferir, por exemplo, na educação dos meus filhos e um relacionamento com a minha esposa ou a esposa com o marido, entendeu? Por quê? Porque esse contexto bíblico, ele é tão familiar quanto, né? Era só para acrescentar aí nessa tua linha, pode seguir. É isso aí. Então, assim, eu penso que o tempo de mesa, ele é tão importante quanto o tempo de púlpito, né? Bom seria que a gente, após o culto, após a pregação, tivesse um tempo depois do culto para conversar sobre a pregação. Aqui em casa, por exemplo, eu não tenho mais criança dentro de casa, né, por enquanto. Agora a criança aqui só os netos, né? Minhas filhas, uma já vai fazer 19, a outra vai fazer 17, só que a gente aqui em casa, a gente... Aí tu virou um pastor adulto agora, né? Pois é, irmão, pastor de jovens. 2 jovens, a minha igreja tem 2 jovens, as minhas Pode filhas. crer. Então, assim, mas aqui a gente tem o costume, tá, de debater mesmo. E eu sou crítico com elas, né, na questão de que a gente precisa aprender a julgar as profecias, no caso, a pregação. Não o pregador, mas julgar a pregação, né, porque a gente não pode engolir tudo que estão falando, porque às vezes o irmão traz alguma informação, não é mal intencionado, né? Às vezes na emoção que ele está falando ali, ele acaba trocando palavras, trocando personagem, o que é normal, nenhum problema.
Só que se a gente não você estava falando, né, na questão de que esses assuntos são importantes na educação dos nossos filhos, por exemplo, se a gente não ensinar os nossos filhos a terem um critério, até mesmo para ouvir a pregação, que são pregadas, hoje minhas filhas ainda congregam comigo, né, na mesma igreja, mas pode ser que amanhã elas vão para outra igreja, e aí? Será que eu preparei elas para terem filtros nos ouvidos, filtros espirituais, para ouvirem uma pregação e saber, ó, essa pregação é de Deus, é bíblica, né? Então, eu penso que essa conversa que a gente está tendo aqui, ela tanto pode aumentar as dúvidas de muitas pessoas, quanto ela pode esclarecer as dúvidas de muitas pessoas, né? Uhum. E esse é um assunto que, irmão, assim, eu infelizmente já ouvi muitas vezes em muitas rodas de conversa a frase assim, irmão, esse assunto é melhor não discutir, deixa isso pra lá, a gente tem a nossa opinião, mas assim, a tua opinião, de repente, ela não é esclarecedora. Aí eu acabo, porque eu faço parte da mesma igreja, por exemplo, eu acabo sendo obrigado a concordar com você, mesmo sem entender o porquê eu estou concordando, né? Sim. Então eu acho que isso não é saudável, porque Jesus, certa vez, até um texto que a gente pode até conversar numa outra vez, Jesus falou, se eu não me engano, o mestre da lei perguntou para Jesus, né? Falou, mestre, eu conversei isso com o Redney numa conversa que a gente teve, tá? Pastor Redney. E eu falei assim, e o mestre da lei falou, mestre, perguntando para Jesus, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus falou, obedece os mandamentos, né? E aí ele falou, mas eu tenho feito tudo isso. Aí Jesus perguntou para ele assim, o que a lei diz? A pergunta de Jesus para o cara foi, o que a lei diz? Aí o cara falou, faça isso. Aí Jesus falou, então, vai e faz o mesmo. Na minha mente, olha só, Jesus disse pro cara, se você sabe o que tem que fazer, por que você perguntou para mim? Se sabe o que tem que fazer, faz. Então, assim, não é só fazer. Eu preciso saber por que eu tenho que seguir essa linha de pensamento, essa doutrina, seja qual for. Então, eu acho que esse nosso bate-papo aqui, cara, ele vai produzir para nós, porque, como você bem falou, nós dois somos os alunos talvez mais interessados nessa conversa. E eu espero que a gente possa acrescentar na vida de outros irmãos. Então, deixando aqui bem claro agora qual é o texto que o Pablo vai expor para nós, que a gente ainda não leu, né? Hebreus, capítulo 6, o versículo 4 ao versículo 6. Não é isso, Pablo? Isso, ele é o eixo de todo o assunto central. Ele é o eixo central de todo o assunto, né, Liano? Então eu vou ler aqui, eu não sei qual é a versão da Bíblia que você está aí, eu estou com a NVT, tá? Eu estou com a Bíblia de estudo da NVT. Eu vou ler aqui os dois versículos, tá? Uhum. E aí depois você pode desenrolar aí, e aí a gente vai papeando aqui. Manda bala. Então vamos lá, eu vou ler aqui. O versículo 4 diz assim, pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados e já experimentaram as dádivas celestiais, se tornaram participantes do Espírito Santo, que provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir, e que depois se desviaram. Sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, pois, ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo-o à vergonha pública. Ou seja, aqui a primeira vista que dá, né, sem fazer nenhum estudo, é de que é impossível fazer um desviado voltar à fé, né? Porque ele levou Jesus à cruz de novo. Então não é nem porque ele quer se arrepender, é porque ele crucificou novamente o Filho de Deus, né? Como se ele tivesse crucificado novamente o Filho de Deus. Mas diz aí, Pablo, faça as suas considerações sobre esse texto e aí a gente vai para a conversa.
Não, beleza. É que eu vou até usar a palavra do impossível, que são palavras-chave do texto que a gente usa para poder fazer análise. Só que não é o nosso propósito, mas assim, eu queria usar essa palavra tanto para poder dar o início, como também poder falar do próprio texto, né? Porque também é impossível você ser coerente em dialogar biblicamente um texto se não trazer a problemática dele, porque a maioria deles tem, entendeu? Se não tiver ali o trecho, o autor tem propósito, né? E é isso que a gente aprende dentro da nossa doutrina para ser coerente ali e não pregar só a emoção do próprio texto, entendeu? Porque muita gente é mais fácil de ser impactado biblicamente, né, pela Bíblia com a emoção de que a razão, que é essa sua proposta de, após a pregação, ser ali mais racional e dialogar com os irmãos que acharam da própria palavra. Por quê? Porque o próprio judeu, por exemplo, nas sinagogas, tinham esse propósito, entendeu? Porque o cristianismo, ele é uma continuidade judaica no sentido de costumes congregacionais, né? Lógico, porque a teologia ela muda um pouco a partir da vinda de Cristo, porque na verdade ele cumpre, né? E aí, após o cumprimento de toda a profecia, a maior delas, que seria a vinda dele no Antigo Testamento, o hebreu e o judeu propagou. E de que forma Deus deu a oportunidade para eles fazerem isso? A partir do templo. Aí tinha um templo, né? Todo mundo ia para lá, saía das suas fazendas, dos seus campos, das suas casas, e ia para o templo. Se juntava todo mundo lá. Só que no templo eles não tinham essa oportunidade de, por exemplo, dialogar ou até mesmo ouvir uma mensagem, uma pregação. Porque o que eles faziam no templo? Eles iam buscar, né, através do sacrifício, e havia ali um interlocutor extra transcendental, que seria lá o sacerdote, e levava lá, né, os poucos bens, né, exercidos que eles tinham para poder, que seriam bens de vida, no comum da tradição, um animal, eu falo bem, porque era o que eles tinham de criação, né? Moeda de troca, né? Moeda de troca, né? Quem não tinha criação de animais levava um pouco da sua lavoura e tal, os frutos, né? Enfim, eram bens. E aí o que eu quero fazer? Vou fazer uso disso para ponte da nossa problemática. É que isso tudo era costumes. Era exercício da adoração. Aí vem o judeu, né? Perde lá toda a sua oportunidade de ter tempo ao longo da história, né? A perseguição e tal. Interessante que desde o Egito, nós somos perseguidos, né? Sendo hebreu, sendo judeu, sendo cristão, nós somos sempre perseguidos e sempre fugindo, e Deus sempre mantendo. Enfim, em meio a essa perseguição, eles perdem o templo. E aí agora eles criam o quê? Já espalhados? O costume da sinagoga, que é a congregação. É a reunião dos irmãos ali para congregar e entregar os seus sacrifícios. Agora, não mais, né, nas sinagogas, não mais o sacrifício a partir do sacerdote, mas sim a partir da escuta do sermão e da pregação, né, que no caso deles seria a exposição da lei, tá? E aí chegamos em nós, né? Chega o cristianismo e Cristo cumpre isso, né? A problemática do texto, só para a gente partir pro diálogo de modo prático, o que isso tem a ver com nós hoje, cristãos, irmãos que estamos ali, não mais nas sinagogas, mas sim nas igrejas, né, que tem esse mesmo contexto, né? Não o mesmo propósito, mas o mesmo contexto, é que o autor, né, ele vai questionar de forma exortativa, ou seja,
ele relembra como quem dá exemplos exorbitantes. Eu estou usando aqui palavras mais atuais, né? Mas na verdade é um texto que adverte, né? E aí é lógico que ele se torna soteriológico, porque ele começa dizendo: é impossível, né? É impossível você que já provou destes elementos, né, que já se tornou participante a partir de um esclarecimento, ou seja, o iluminados, né? Vocês foram iluminados, vocês tiveram um esclarecimento vivo, não dos costumes antigos, mas vivo, porque Cristo veio. Cristo veio, cumpriu, caminhou no meio de nós, né? Se tornou encarnado como um de nós, e aqui eu não estou falando do texto, estou, na verdade, né, acrescentando aqui o termo lógico do que o autor quer dizer, e aí ele vai explicar essa impossibilidade. Mas a grande questão é: se eles eram participantes, eram cristãos, participaram de sinais e maravilhas, eram já igrejas, que igrejas aí não mais sinagogas, igrejas tinham mais a liberdade de sair do templo, ou sair das paredes, para pregar o evangelho lá, na rua, na casa do não cristão e tal. Ele tinha igreja, foi criada para isso, para sair, sai da sinagoga, sai do templo, vai lá, vai para a rua, vai falar o que você está vivendo. Vai pro sertão, vai pro sertão. Pois é. E aí ele está dizendo: se você tem agora toda essa potência de poder e capacidade, porque você provou isso, irmão, se você cair, vai ser muito complicado, porque não vai ter mais uma outra oportunidade. E aí, Beto, nessa problemática, por que é soteriológico? Por que se trata assim aqui de salvação, né? Na verdade, os maiores pensadores teólogos e cristãos, né, até mesmo os pais da igreja, a partir, né, de todas as doutrinas do cristianismo, se condensam neste problema, que é o que perde ou não perde a salvação. Por quê? Porque eles eram cristãos. Só que aí vem a virada, né? Mas eles eram cristãos de que berço? De berço judaico, certo? E aí eu não vou mais caminhar teologicamente, porque eu já expliquei a problemática. Então, para mim, tá aí a chave, entendeu? Se eles eram judaicos, é como se nós, trazendo hoje no nosso contexto, fôssemos mundanos, né? Drogado, um doidão lá, um loucão da vida, conhecesse Jesus, ou seja, fosse convertido. Estou só consertando aqui a minha máquina, porque a minha assessoria não dá muito. Aí tá caindo aqui. Estão pagando pouco para nós, pô. Tá pagando pouco, a assessoria, o pedestal tá caindo aqui. Vamos lá. Por quê? Porque trazer, né, esse método do autor de Hebreus para nós hoje. Porque quando a gente vê a problemática resolvida no sentido de que ele está falando para cristãos que eram judeus e agora foram convertidos, ele está dizendo assim: ó, fica mais atento. Fica mais atento, porque se vocês quiserem viver com costumes judaicos e ao mesmo tempo cristão, de duas formas, vai acontecer um bagulho muito louco aí, que é uma impossibilidade se de caso essa tragédia acontecer. Agora, o se de caso, como eu trago aqui, ele é hipotético, porque o texto ele tem cinco opções para você caminhar e escolher. Eu não vou falar aqui sobre isso, né? Mas, basicamente, ele se divide entre perder ou não a salvação, né? Para esse público, né, que se compara com nós hoje. Tem muitos cristãos hoje que estão saindo, abandonando, não crendo mais em Deus, mas já foram cristãos por muito tempo. E também tem um cristão que está lá dentro,
convivendo com todo mundo, está vendo a realidade de Cristo na igreja, mas de fato ele não é salvo. Aí é onde vem as nossas perguntas. Como é que você sabe que ele não é salvo? Aí a gente tem que fazer paralelos, né? O que alguns salmos falam, o que Paulo também trazendo a sua doutrina da justificação pela fé, pela graça, né? Explica o que Tiago vai dizer, complementando que nós não somos salvos só pelas obras e tudo mais, né? Mas eu posso dar um adendo introdutivo dessa forma. Essa é a problemática. Agora, nós podemos conversar a partir disso, o que isso interfere na nossa vida hoje, diariamente, né? Como cristão. Antes de tu entrar nisso, Pablo, novamente repetindo para quem está acompanhando a gente aqui, se você tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta dentro do assunto que nós estamos conversando aqui, por favor, faça a pergunta. Nós vamos jogar aqui, né, e tentar responder. Se a gente não tiver a resposta agora, porque nós não somos Deus, nós nos comprometemos a ir atrás da resposta. Nós temos irmãos, amigos e mestres que podem nos ensinar sobre a sua resposta e nós aprendemos juntos. Não temos nenhuma vergonha de dizer isso, nós não vamos responder porque nós não sabemos, né? E como o Pablo bem disse, tantos outros... Olha, quem somos nós, irmãos? Quem sou eu? Quem é o Pablo, né? Para poder, ousadamente aqui, eu posso dizer, responder uma pergunta que até hoje ninguém fechou, que é a respeito dessa questão de perde ou não a salvação. Mas, Pablo, eu vou fazer uma pergunta aqui que me surgiu agora. Eu já ouvi várias discussões, vários podcasts sobre esse assunto, mas me surgiu uma pergunta aqui agora e eu queria fazer ela em primeira mão para você aqui. Manda aí. E para a gente conversar, tá? Eu tenho a pergunta, eu tenho uma resposta, tá? Mas talvez você me ajude a melhorar a minha resposta. Tu acha que, independente de eu crer que perde a salvação ou não crer que perde a salvação, isso altera na minha caminhada com Cristo? O perder, a possibilidade de perder ou a não possibilidade de perder? Isso altera de alguma forma na minha caminhada com Jesus? Olha, cara, assim, altera em partes, né? Eu pensando assim, bem de modo distante. Depois eu posso trazer um texto para isso, rapidinho, se você quiser ir já adiantando aí, o Evangelho de João, capítulo 9, versículo 33, 36, e aí eu já vou falando aqui para a gente ler o texto. Altera de forma distante, em partes, para mim pensar, para mim pensando aqui, né? Para mim altera de modo prático, certo? Se a sua pergunta é alterar para interferir na questão da salvação, né? Interferir a partir de nós, eu creio que não. Por quê? Porque se eu penso com os olhos da doutrina da justificação, nada vai alterar. Entendeu? Agora, de modos práticos, altera sim. Por quê? Porque nós somos humanos, né? E do olhar do credo que representa a minha fé, vai alterar. É só olhar, por exemplo, doutrinas e doutrinas, entendeu? Como que eles pregam e vivem, entende? Então, assim, o que é mais fácil me deixar tão triste ao modo de interferir a minha adoração e louvor a Deus quando eu sou tragicamente afetado, se eu não estou capacitado biblicamente para isso ou não? O que eu estou falando? Tem doutrinas que não se capacitam tanto biblicamente ao ponto de responder essas perguntas. Então, o que eles alimentam eles nesses momentos de tragédia, a ponto de ficar de malzinho com Deus?
É a emoção, é o jejum, é a campanha, é a perseverança para poucos daqueles, porque na maioria eles se distanciam, certo? Se eu entendi bem a tua pergunta, né? Você achou aí o João, não? Achei. João João 9:36. 9:36, que diz: Quem é ele, Senhor? Perguntou o homem. Eu quero crer nele. É esse o versículo? É esse mesmo. É esse mesmo. Quem é ele, Senhor? Uma pergunta. Aí perguntou o homem. Eu quero crer nele. Ok. Então, qual é o contexto do texto? Curiosidade. Cristo, né, fazendo os fenômenos que jamais eles tinham vistos daquela forma, né? E aí o cidadão fala: como? Eu quero conhecer. É uma intenção condicionada. Agora, você pega um texto desse, estou isolando, lógico, mas eu não estou explicando ele. Mas eu quero utilizar para acrescentar aqui, fortalecer a nossa pergunta, a nossa resposta, né? Porque contextos de curiosidade nos leva a entender que aqueles que caminharam com Cristo, uma parte que creram e foram salvos. Uma outra parte que creram, mas não foram salvos. Aí você fala, poxa, contrariedade. Judas creu, caminhou, foi usado para fazer milagres, mas não foi salvo, cara. Ou seja, eles creram. Eu estou lembrando de um texto aqui. Eles creram, mas não creram para a salvação. Eu estou lembrando de um texto que Jesus falou assim para os discípulos. Eu conversei até aqui com a minha família, né, há pouco tempo, e alguns discípulos, Jesus falou para eles: vocês creem em mim por causa do alimento, e não por causa do pão do céu. Né? Ou seja, é uma fé terrena, né? Não é uma fé para a salvação. É uma fé mística. Por quê? Porque é uma fé a partir de resultados, de interesse, entendeu? E como a gente sabe que a fé em Cristo é pelo sacrifício dele, não tem misticismo disso, porque não parte o resultado, não parte de nada no sentido salvífico em nós. Mas para nós é diferente. Entendeu? Porque em nós não há nenhum sentido, porque não temos merecimento. É isso que a gente vê Paulo defendendo na justificação da fé. Não podemos fazer nada para ser salvo, né? Não podemos nada. Paulo, Romanos capítulo 9, ele fala assim, algumas respostas dele para o capítulo inteiro, ele diz assim: quem é o ser humano para interferir na vontade daquele que faz? Resumidamente, assim, o capítulo todo, porque você vai ver o enredo lá do capítulo 9, né? E ele vai defendendo isso, capítulo 6 de Romanos. Se nós somos alcançados, né, no caso, predestinados para isso, então pecaremos? Não, de modo algum. Então, ou seja, ele vai exortando e ensinando, mesmo para aqueles que já tinham uma certa certeza da salvação. Porém, no começo da sua caminhada, dava umas guinadas aí, umas capengadas e tal. E aí queria viver de forma desordenada. Essa é a palavra, né? Mas por que eu falo de textos como esse que a gente trouxe aqui, né? Por quê? Porque há uma contribuição de forma responsável da nossa parte quando Deus nos alcança. E aí sim, aí a gente a resposta, né? É a resposta que a gente dá, né? Exatamente, porque Tiago vai dizer, se não há obras acompanhadas de fé, essa obra é morta. Porque sem obra... Não existe salvação. Não existe salvação. O que ele está querendo dizer? Ele está dizendo, ó, tem obra sendo feita por aí, mas não tem vida. Ela tem aparência, mas não tem vida. É o grande texto central daquilo que Cristo diz, do que Cristo diz. Vai ter no fim aqueles que dizem
que dirão, né? Senhor, Senhor. E aí ele vai dizer, eu não te conheço, mesmo que fizeram as obras. Então, eles foram testemunhas, o que o autor está dizendo, acompanharam todos os sinais, foram iluminados. O que é o iluminado aqui? Eles foram esclarecidos sobre essa consequência de hoje, amanhã e o futuro, né? Mas nesta caminhada alguns se apartarão. É um contexto de apostasia, né? Onde muito teve, Pablo, a partir da perseguição. Entendi. Você ainda não declarou assim claramente, né? A sua opinião, se perde ou não a salvação. Não sei se você quer fazer isso, tá? Se quiser, fique à vontade. Se não quiser também, esse não é o foco. Mas, de repente, você já quer, a minha opinião até hoje é essa. Se não quiser, também de boa. Mas eu, particularmente, gostaria de expressar a minha opinião. E talvez aqui, né, não vamos entrar no debate, é só expressão mesmo da opinião. E só expressão mesmo, não vou nem me justificar. Eu, particularmente, né, creio que salvação, sim, se perde, né, não só por esse texto, né, mas pelo texto de Pedro. Pedro diz que alguns caíram da graça, né, e tem outros textos também, mas normalmente quando se faz a pergunta, nos debates e nas conversas mesmo, e as pessoas que defendem, né, que não se perde a salvação, e normalmente se usa uma frase, né, uma vez salvo, salvo para sempre, eles dizem assim, Deus tomaria o que ele deu? Eu digo, não, Deus não tomaria. E a pergunta não é se Deus toma a salvação. A pergunta é se eu perdi a minha salvação. Né? Ou seja, a minha linha de pensamento, tá? Isso é uma linha de pensamento minha, ouvindo alguns irmãos e mestres, né? Aí eu estou falando mestres da Bíblia, em certos pontos, em certos argumentos, eu até concordo com a outra linha de pensamento, que é o calvinismo, né? Mas é uma mistura. Dentro de mim é uma mistura. Eu não consigo falar eu sou arminiano e eu sou calvinista. Eu não tenho esse título. Né? Mas eu vou pegando um pouquinho de cada um, e tanto é que eu estou compartilhando todo dia o catecismo de Westminster. Eu vi hoje, cara, não me lembro de ter visto antes, se tu começou agora. Se tu começou antes, eu não me lembro. Tem uns 15 dias já. 15 dias. Mas eu vi hoje. Não, hoje não, ontem, acho que foi, eu vi. É normal, antes de você até me fazer o convite. E aí eu falei, o Beto, que legal, bacana, ele tá trazendo um negócio assim, que tipo, nem é do nosso meio, assim, né? Assim, não é natural a gente discutir muito isso, mas, sim. Mas é muito bacana você trazer isso aí. Então, assim, o que eu quero dizer? Voltando na pergunta, né? Se perde a salvação? A minha resposta é sim, né? Por causa de outros textos que eu não tenho anotado aqui, eu não quero me arriscar a errar, tá? Mas assim, porque a pergunta não é se Deus toma a salvação, a pergunta é se eu perco. E aí eu penso que a salvação é um presente que Deus nos dá, sem que a gente tenha feito nada para merecer. Salvação é um presente, como Paulo fala em Efésios 2:8, né? Vocês são salvos pela fé, pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, é um presente que Deus dá a vocês. Então Deus dá, ele dá e tira a mão. Ele fala, não tomo mais. E nisso eu concordo. A questão é como eu me responsabilizo com o que eu recebi. Então o meu ponto está aí, entendeu? É a soberania de Deus de dar e falar, isso é capaz para te sustentar até o fim, essa salvação, mas a responsabilidade sua de ficar perto de mim. E aí eu pego João 15, isso é minhas falas soltas aqui, falo, meu pensamento livre, não estou me apoiando em nenhuma, não tem anotação aqui. João 15, várias vezes Jesus diz assim, se, o se é condicional, se vocês permanecerem em mim,
eu permanecerei em vocês. Então, assim, ele sempre condiciona a nossa responsabilidade. Então, baseado nisso, hoje, né, já conversei com vários irmãos que discordam de mim e não tem nenhum problema. É por isso que eu te fiz a pergunta também, se você acha que interfere ou não na caminhada com Cristo. Por quê? Né? Você até chegou a pincelar dentro do que eu vou falar agora, porque assim, isso até em discussões de arminianos e calvinistas, eles dizem assim, que às vezes parece que o arminiano, ele está se esforçando para ser salvo. E ao mesmo tempo, do outro lado, parece que o arminiano está tão convencido de ser salvo, que ele se joga, ele tipo assim, ele quer viver de qualquer jeito, né? E o calvinista, né? Então assim, há um desequilíbrio dos dois lados. Quando Deus salva, é Deus quem chama, é Deus quem oferece a oportunidade de ser salvo, é Deus quem dá a salvação. Mas existe a nossa responsabilidade que é... Então assim, eu penso que se você é um irmão que lê a Bíblia, você vai entender, e eu não estou falando de nenhum dos dois pontos. Se você é um irmão em Cristo que lê a Bíblia, se você é uma pessoa que lê a Bíblia, né, às vezes a gente tem assistindo a gente aqui, pessoas que ainda não congregam, que não vão em nenhuma igreja. Se você lê a Bíblia vai te mostrar claramente que quem te salva, quem te chama, quem te escolhe é Deus. Porém, você tem uma responsabilidade de se manter diante de Deus, aprendendo, orando, tendo comunhão com Deus, evangelizando, compartilhando aquilo que você está aprendendo com outras pessoas. Esse é o mais importante. Porque essa discussão de perde ou não a salvação é uma discussão que a gente tira quando a gente não tem o que fazer. Né? Mas o mais importante é crer em Jesus, crer no sacrifício do amor de Deus por nós, crer que Jesus vai retornar à Terra. Eu acho que esse é um outro assunto que a gente precisava discutir mais, conversar mais, né? Aumentar o desejo no amor, no coração dos cristãos pelo retorno de Jesus, porque essa é a esperança bendita da igreja, né? O Apocalipse termina dizendo que o Espírito e a noiva estão fazendo uma só coisa. Vem, Jesus, vem. Então esse é o assunto central da igreja, é Jesus reinando sobre o seu povo, né? Então, por isso que eu te fiz a pergunta. Eu não sei se você vai querer expor sua opinião, se não quiser não tem problema, mas aí eu queria que você já aproveitasse e dissesse por que esse texto tanto te impacta, porque tu deu um contexto teológico legal, show de bola, mas eu queria que você deixasse pra gente aqui por que te chama tanta atenção essa passagem bíblica, ou esse assunto, ou esse tema, né, que envolve esse texto bíblico. Não, beleza. A questão de propagar o que a gente pensa de perder ou não a salvação no começo de seminários, estudos, a gente fica muito cabulado com essas coisas e assim, entra nas discussões, vai pra internet, capta muitas coisas e é normal, como eu te falei, ficar embaraçado mesmo a nossa mente com muita coisa e não se declarar. Eu, particularmente, eu tenho muita confiança no que a Bíblia diz, tanto de um lado como de outro, entendeu? Se ela dá pressupostos para isso, né? Uma coisa eu sei de que uma vez que nós conhecemos Cristo, né, sendo convertido para essas sensações racionais e também espirituais, né, que tem as experiências particulares. Muitos de nós, se a gente sentar, a gente vai passar a madrugada falando cada um de uma experiência com Deus e tal e tal. Então, aí muitos vão dizer assim, poxa, mas isso é muito pentecostal que faz isso. Então, imagina, eu conheço muitos tradicionais, muitos conservadores. Se você sentar, irmão, e começar a falar, o nego vai falar de muitas experiências. A questão tem muitos que usam isso de púlpito até mesmo com uma força do cristianismo para tornar disso uma doutrina. E nós, do lado de cá, temos as nossas experiências particulares, mas nós nos contentamos em realizá-la, em particular, no Espírito de Deus, com Deus, entendeu? E anunciando o Evangelho da forma mais simples possível. Esse é um ponto. Né?
a questão do texto em si, né, ela me chama muita atenção. Por quê? Porque quando você é impactado depois da experiência que eu te falei, né? Vi de um berço e tal, vi muita coisa do lado lá. Aí você tem uma experiência com uma justificação, com a doutrina da justificação, e ver Paulo defendendo a ferro e fogo junto com os apóstolos da mesma forma, né? E é lógico que ele tem ali mais uma autoridade de falar, porque ele é o que mais declarou, expressou e escreveu num sentido de pregação, né? Para a pregação em si, para o mundo, né? Porque Cristo muito o usou e abusou, se poderíamos dizer assim, no termo até cômico da palavra, né? Que Deus não abusa de ninguém. Mas eu posso usar mais um irmão do que o outro, porque eu sei que ele tem mais disponibilidade para isso e Deus tem esse olhar também, né? Ele exerce a gente dando escape a quem possa, até onde a gente possa ser usado e suportar, digamos assim, né? Porque ser usado é dessa forma. Ninguém é usado para um ministério de alegria constante com Deus. Isso só na eternidade. Mas quando nós somos verdadeiramente usados, é para o sofrimento, é para a dor e para viver isso com os irmãos, não sozinho, né? Chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Então essa é a premissa do Evangelho. Agora, por que o texto me impacta? Porque quando eu tenho essa experiência do lado de cá, Beto, vendo, né, Deus usar Paulo e os apóstolos para poder expressar a justiça, a doutrina da justificação, é porque eles sentiram do modo hardware, digamos assim, né, um modo mais acelerado, automático, no sentido de viver na pele com Jesus Cristo, né, de que tudo que passaremos nessa vida com Deus, né, é suportável. Agora, o impossível é a parte que Deus trabalha nas nossas vidas com a responsabilidade dele. Quando você me fala e me traz a sua posição de ser responsável nesse teor soteriológico, para mim, tá? Eu não enxergo uma responsabilidade total, mas sim parcial, no sentido bíblico, que temos como a missão, né, que apostólica, digamos assim. Não por ser apóstolo, mas a mesma missão apostólica, entendeu? Tipo, eles tiveram, aqueles que caminharam com Jesus. E se você agora é um cristão, você tem a mesma missão. Então, essa é uma responsabilidade parcial, né? É isso que os estudiosos chamam de responsabilidade dentro da soberania de Deus. Como isso lidar? Você trouxe a título de simbologia, de exemplo, né? De explanação, o casamento, né? A igreja e o noivo, tal, a noiva e o noivo. Por que a Bíblia, o tempo inteiro, desde o Antigo e o Novo Testamento, traz essa simbologia, essa comparação? Porque quando a lei do casamento diz que um é para o outro até que a morte o separe, o que a morte de Cristo resultou para nós e para a humanidade no fim de tudo? É a ressurreição. É o que muitos dos antigos falam, que nós seremos arrebatados, né? Como a Bíblia fala, mas há uma doutrina maior que prega isso, né? No fim seremos arrebatados e tal. Mas a consumação dos séculos não é o fim do tempo propriamente em si para nós.
é o resultado deste início todo criativo de Deus na sua criação, né? Quando ele cria o mundo, ele cria o tempo, os séculos e os séculos, ele cria todo o espaço e coloca uma criatura lá, que é o homem, com um sentido, que culmina, né, resulta no fim de toda essa criação dele, a sua própria glória, porque é o que a ressurreição é uma glória. E por isso que impacta o mundo todo essa história, porque antes de Cristo ninguém nunca tinha ressuscitado neste sentido, né, de voltar a ter a vida, que no caso para mim, para nós, né, não volta a ter a vida, né? Na verdade a gente passa para a vida eterna, né? Mas eu digo para o leigo, né, para a humanidade. E depois dele também não, cara. Então, isso é a maior glória do mundo e da existência. É um ser humano morrer e voltar a ter a vida. Tanto é que hoje a maior corrida contra o tempo tecnológica, programativa e até mesmo globalista dos maiores homens ricos do mundo é gastar dinheiro com experiências como essa. A televisão, os filmes, né? A mídia, ela propaga isso, cara. Um tempo robótico, uma inteligência artificial que vai ter poder de acabar com o mundo, né? O que isso que a molecada hoje, toda a humanidade hoje tá tendo e entra até numa paranoia, entendeu? Agora, pra gente, é muito tranquilo. É muito tranquilo. Eu nunca me esqueço de um caso, né? Que houve nos Estados Unidos, numa dessas ondas de nego sair lá matando todo mundo, chegar numa escola, em qualquer lugar e matar todo mundo. Bom, enfim. E aí, há anos atrás, eu ouvi uma matéria, né? Eu vi uma matéria de uma igreja, de um acontecimento desse, né? Que um maníaco desse, um cara desse, entrou numa igreja batista lá de uma das cidades dos Estados Unidos e matou alguns irmãos no meio do culto. Entrou, matou, tal. Saiu atirando, pegaram ele, pai, beleza, patum. E aí, pós a tragédia, né? O jornalista foi perguntar, fazer alguns questionamentos pro pastor, né? Que estava lá pregando no momento, tal. E outro dia teve a oportunidade de perguntar para ele que Deus que ele servia e o que os seus fiéis iam pensar disso, né? Porque estavam ali todos congregando a ponto de estar à mercê da morte, né? E aí ele, muito sereno e tranquilo, respondeu que aquilo para eles não era o fim, né? Porque eles já sabiam o que ia acontecer no fim. Ou seja, ele está dizendo o fim nem é ainda perto disso, né? Então a gente pode morrer na matéria, né? Mas isso não é o fim. O fim é muito mais trágico. Permanecemos vivos, né? Tanto é que a história da igreja, quanto mais matava, mais floria, né? Quanto mais a semente. Exatamente. Quanto mais o cristão morria, o império perseguia, mas cristão nascia, né? Então essa é a nossa jornada de vida, né? Eu não sei se eu respondi aí a tua pergunta. Sim. Eu já li, como expressei aqui a minha opinião, já ouvi muita coisa sobre esse texto, inclusive um irmão que eu acho que tem um discurso muito equilibrado a respeito do assunto é o pastor Luciano Subirá, e ele usa esse texto aqui como base da fala dele, né? Ele explana bem, ele explica bem, mas assim, o que me chama a atenção nesse texto aqui, nessa parte, e como diz o irmão César, nessa perícope, né, ele que gosta dessas palavras difíceis da teologia, o que me chama a atenção, irmãos, é que, como o Pablo ele deu uma introdução aí a respeito do contexto
religioso da época, quando isso aqui provavelmente foi escrito, para quem foi escrito, né? O povo judeu e tal, que estava querendo viver um cristianismo judaico, né? Judaizando o cristianismo, vamos dizer assim. Mas o que me chama a atenção é que para nós hoje, trazendo esse texto para nós hoje, é a gente olhar para isso e ver quão importante é nós permanecermos firmes na nossa fé, né? Nós levarmos a sério a questão da salvação, né? Não existe outro, eu creio, né? Eu acho que o assunto mais importante da Bíblia é Jesus, né? Mas depois de Jesus, o assunto mais importante da Bíblia é salvação. Porque desde o começo Deus quer uma família. E Deus vem percorrendo a Bíblia inteira procurando homens que queiram ser seus filhos, seus amigos, né? Fazer parte da sua família. E aqui a gente vê o quanto isso é importante para Deus, né? A ponto de dizer que se alguém, né, experimentou a iluminação no entendimento, e olha, Pablo, essa questão da iluminação do entendimento, se a gente for ler os textos de Paulo, por exemplo, em Efésios e Colossenses, se eu não me engano, Paulo ora para que os irmãos daquela igreja tenham seu entendimento, seus olhos iluminados, os olhos do vosso entendimento. Ou seja, é sobre isso aqui que Paulo está falando, né? Então, se nós já tivemos os nossos olhos do entendimento iluminados, né? Se nós nos tornamos participantes do Espírito Santo, ou seja, se o Espírito Santo está morando dentro de nós, nos convencendo da bondade, do pecado, da justiça e do juízo, se nós já provamos a bondade da palavra de Deus, como estou lendo o texto aqui, se nós já experimentamos os poderes do mundo por vir. O que é esses poderes do mundo por vir? São as provisões que Deus dará no novo céu e na nova terra. Ou seja, nós não teremos necessidade. E um cristão, pelo menos uma vez na sua caminhada, ele já experimentou uma provisão sobrenatural, né? O Pablo com certeza tem testemunhos para compartilhar de recursos que ele não tinha e que Deus mesmo providenciou, né? De alguma forma, eu também tenho tantos testemunhos que poderiam nos alegrar aqui a noite toda. Experimentamos poderes do mundo por vir, ou seja, a autoridade que Deus confia aos seus discípulos, à sua igreja, né? Então, assim, irmãos, se nós temos esse presente que Deus nos dá, que é a salvação, que nós valorizemos, né? Olhando para a cruz, valorizemos o sacrifício do nosso mestre, o amor que ele demonstrou. Se tem uma coisa que me quebra, irmão, é lembrar fechar meus olhos e imaginar Jesus crucificado, sangrando, ofegando, né, com a respiração já quase parando, e ele olhar para o Pai e falar: Pai, imaginando, né, isso não está na Bíblia, Jesus falando para o Pai: Pai, tá doendo muito, mas eu faria tudo de novo. Eles vão reconhecer. Isso aqui é pelo Betinho, isso aqui é pelo Pablo, isso aqui é pelas pessoas que vão crer em mim, né? Então, Jesus se entregando voluntariamente ao Pai, né? Como Paulo nos convida em Romanos capítulo 12, se ofereçam a Deus como sacrifício vivo. Façam o que Jesus fez. Jesus foi um sacrifício vivo entregue ao Pai, né? Então, irmãos, a salvação é a coisa mais importante que nós temos para receber depois de Jesus. Porque não existe salvação sem Jesus. Jesus é a salvação. Se nós temos Jesus como Senhor da nossa vida, que, como Paulo mesmo diz, nos apeguemos, é nossa responsabilidade, mesmo que seja parcial, como Paulo já nos ensinou, é nossa responsabilidade nos apegarmos a essa verdade
de que Jesus nos ama e de que se nós o amamos é porque ele nos amou primeiro. Então, o que me impressiona nesse texto é saber que o assunto da salvação é um assunto tão importante que, de alguma forma, alguém, em algum momento, perdeu essa oportunidade de desfrutar a eternidade com Deus. Seja aquela turma do passado, ou seja alguns hoje que creem, né, como eu, que pode se perder a salvação. Então, que você se apegue à salvação. Se você já é salvo por Jesus, se apegue a essa salvação. Não largue Jesus por nada. Nada nesse mundo vale a pena mais que Jesus, né? E você que ainda não é salvo, você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu quero te dizer que Jesus, quando morreu na cruz, ele pensou em você. Ele estava olhando para esse dia, para esse momento que você está ouvindo a minha voz, a voz do Pablo, e ele estava falando: Pai, eu vou fazer isso porque fulano naquele dia vai ouvir. E eu peço ao Senhor que me dê essa pessoa. E como Jesus mesmo disse, vou aqui dar crédito aos calvinistas: todo aquele que o Pai me der, de maneira nenhuma jogarei fora, rejeitarei. Então, se você está ouvindo esse convite no teu espírito, se você está ouvindo a minha voz, e se você está dizendo: Betinho, eu preciso tanto de Jesus, mas eu não consigo. Então, é isso mesmo que você precisa dizer. Diga para Jesus: Jesus, eu te quero, mas eu não consigo. Jesus vai alcançar o seu coração, porque ele é especialista em alcançar os que não conseguem, os que não querem, porque ele te quer. Jesus te quer. Mais que tudo, Jesus te quer. Mais do que você querer Jesus, Jesus te quer. Mano Pablo, faça suas considerações finais, meu irmão, e deixa uma palavra pro povo que tá ouvindo a gente já vai terminando, que senão a gente vai ficar numa vigília aqui. Pô, cara, depois de um apelo desse daí, meu irmão, eu tava aqui quase me contentando em emoções. Então, tava me contentando em emoções. Me lembrei da mensagem do dia que eu fui impactado, né? Entendi ali a minha conversão. Beto, assim, tá, a gente almeja, né? Que nesta obra que Deus nos deu como compromisso, né, cumpri-la. Eu sempre falo que o cristão pode passar por toda dificuldade, mas o cristão verdadeiro, aquele que tem essência, né? A essência de Cristo, que é o Espírito Santo trabalhando ali na sua vida, ele sempre anseia, almeja, tem vontade de estar fazendo a vontade de Deus, cumprindo ali, exercendo o seu papel, como eu falei, né? Um papel apostólico, uma missão apostólica, que seria o mesmo que eles fizeram, né? Entregar a ponto de entregar a sua própria vida em meio a qualquer perseguição, né? Eu vejo, né, no próprio texto que me chama a atenção, né, também essa palavra de perseverança, que os que do lado de lá, né, usam muito para dizer que se você é cristão e não persevera até o fim, vai perder, né? Eu também vejo do lado de cá, né, essa perseverança sendo usada até no próprio texto mesmo, lá adiante, no final do versículo 11, ele diz assim: pois desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança. Então, o que é esse empenho? Será a perseverança em si? Não. A gente se empenha, uma hora dá certo, outra hora não dá, mas o empenho é algo contínuo, que eu sempre estou ali participando, né, até o fim. E aí, versículo 12, ele diz assim: para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela paciência, herdam as promessas, porque são as promessas essa vida vindoura, né, a salvação. Ou seja, nós herdamos. Paulo nos deixa em muitos versos claros que é pela fé, pela graça, e essas coisas se culminam. Mais uma vez, o casamento. Quando o casamento anda
todos dois tendo o mesmo pensamento, o mesmo propósito, as mesmas vontades, mesmo sendo duas pessoas de pensamentos humanos contrários, mas tem essa essência, é um casamento até o fim, né? Então, com Cristo, com Deus, é a mesma coisa, entendeu? Nós herdamos essa salvação, mas mantemos ela com essa demonstração de um avivamento sempre da esperança. Então eu sempre espero, porque nunca veio. Ou seja, nunca foi realizado em uma consumação, porque ainda não chegou o tempo, né? Mas ela já existe. Então eu penso nisso. Você que nos ouve, nos ouvirá, a minha palavra é, né? Mantenha-se firme, demonstrando uma perseverança, um ânimo, né? E não como preguiçosos, como diz o texto, mas sim animados, até na tribulação, né? Até na provação. Mantenham-se animados. Às vezes as nossas expressões, ela não demonstram, mas o nosso coração não pode estar desanimado, né? Porque, de fato, a gente vê algumas desventuras nesta caminhada, até mesmo dentro da igreja, com os irmãos, né? Alguns traíram. Você que tem mesmo? Tem, velho. Tá ligado? Nossa própria família. Na igreja de Jesus tinha, pô. O tesoureiro de Jesus era traíra. Pois é mesmo. Mas ele diz que permanece conosco até o fim, né? Então tem melhor amigo do que ele para poder dizer assim, né? Muito mais, até que pareça eu estar só, mas não, nunca estaremos só. Então, minha palavra é essa palavra de animosidade, né? De perseverança, que a nossa fé tem que ser uma fé expressiva, né? Uma fé aplicada nas nossas vidas. Como a gente vai exercer isso? Lutando, né, contra o pecado, exercendo perdão, né, e mantendo a nossa esperança viva, com os olhos da fé fitados em Cristo, porque eu sou daqueles que acredito que a salvação ela já é existente na nossa vida, né? Esse diálogo que perde ou não, isso vai seguir até a vinda de Cristo. Mas uma vez que ela é existente na nossa vida, ela já é realizada. Então, faça-se prover no exercício da fé, como Paulo diz, põe a sua salvação em exercício, né? Desfrute da salvação, né? Desfrute, isso seria a palavra, é verdade. Beleza? É isso. Amém, meu irmão. Eu quero encerrar essa live agora mesmo com 3 frases em uma. O cristão, o verdadeiro cristão, tá? Não estou falando de frequentador de igreja. Estou falando do verdadeiro cristão, aquele que nasceu de novo. Ele é salvo. Ele está sendo salvo. E ele será salvo. Essa é uma promessa bíblica. E nós aqui conversamos um pouquinho sobre o que nós achamos sobre Hebreus capítulo 6, verso 4 ao 6. Expomos aqui outros versículos, expomos aqui a nossa opinião pessoal, né? Pelo menos eu expus, o Pablo também expôs algumas coisas. E nós encerramos esse bate-papo aqui. Se você que vai assistir até o fim tiver alguma pergunta sobre esse assunto, se não quiser mandar aqui no comentário, pode me mandar no particular ou mandar para o Pablo no particular, que nós faremos questão de responder. E se você, se Jesus tocou no seu coração, se o Espírito Santo tocou no seu coração, e você reconheceu Jesus como Senhor da sua vida, ou sente o desejo de fazer isso, por favor, nos mande uma mensagem no particular. Nós queremos orar com você, queremos pedir ao Senhor que escreva o seu nome no livro da vida. Queremos participar desse momento festivo no céu e queremos fazer ele festivo aqui na terra também. Que Jesus te abençoe, que o Senhor nos sustente até o dia de Cristo Jesus. Pablo, meu irmão, muito obrigado.
Deus te abençoe. Tamo junto. Precisar, é só chamar. Valeu, mano. Abraço a todos. Tamo junto. Um abraço.